Descoberta a verdade sobre a CPI do Senado e senador abre o jogo em Brasília e mostra tudo o que realmente estavam tramando. Agora a verdade veio à tona e você vai conferir agora o que estavam planejando. É tudo um jogo político, mas agora você vai conhecer tudinho o que aconteceu ali na CPI do Senado e que o Brasil não ficou sabendo. Confira agora essa revelação. Li essa semana que uma procuradora do Ministério Público Federal vai abrir investigação a partir das provocações da CPI da pandemia. Observaram? Vai abrir investigação e não propor denúncia. Por quê? Nesse caso, o que entendo ser plausível considerar é que o relatório da CPI terminou servindo como uma mera notícia de fatos, né, que vai demandar investigações específicas de cada um daqueles que foram acusados no relatório no âmbito da CPI. E por que a PGR ou o Ministério Público Federal não denuncia? Porque o trabalho na CPI foi político e não processualmente técnico. Simplesmente isso. Se a CPI tivesse atentado para as regras processuais próprias da investigação e se realmente houvesse a comprovação de alguma prática ilícita, o próprio relatório poderia fundamentar eventual ação, seja de improbidade, né, ou a formulação de denúncia para a abertura de um processo criminal. Mas não foi isso que aconteceu. O Brasil inteiro assistiu o atropelo do processo investigativo, onde se ignorou regras basilares, né, apresentando conclusões totalmente alheias à verdade dos fatos, né? Daí não se acreditar que as investigações no âmbito do próprio Ministério Público terão um fim distinto disso, né? A pandemia, como todos sabemos, pegou o mundo inteiro de surpresa. Ninguém tinha e não tem respostas prontas. Nenhuma autoridade ou governo no mundo conseguiu dar uma resposta isenta de erros. Todos acertaram, todos erraram. Nenhum sistema de saúde, seja público, seja privado, conseguiu evitar um grande número de casos e, infelizmente, também de mortes. As medidas mais drásticas, mais duras, como, por exemplo, os lockdowns, também não foram eficazes para evitar a disseminação do vírus. Basta ver que, mesmo aqui no Brasil, né, estados e municípios que foram mais rigorosos, né, tiveram, em alguns casos, índices até maiores do que a média nacional. Isso é um fato, né? Então, em resumo, autoridades que foram alvo de investigações certamente terão agora, no Ministério Público Federal, a oportunidade de apresentarem suas razões perante o MPF. Terão o dever de esclarecer os fatos, mas com o direito de apresentar suas versões, o que não aconteceu na CPI. Repito, se a CPI tivesse cumprido o seu papel de investigar com seriedade e obedecendo às regras do processo, não teria suscitado tantas narrativas, tantas acusações, sem lastro, na verdade real, sem provas. Dia após dia fica mais claro o jogo de cena, a motivação política da CPI. O jogo era e é pré-eleitoral, com vistas nas eleições desse ano, de 2022. Vai vendo, Brasil. Os Estados Unidos registraram 1,8 milhão de casos de Covid na terça. A contagem foi feita pela Universidade Johns Hopkins, aponta um novo recorde de contaminações notificadas em 24 horas. E o Joe Biden dando um show de incompetência, né, gente? Assim, os americanos já estão perdendo a confiança nele, ele está lidando muito mal com tudo, e a gente não ouve ninguém falar, né, 1 milhão de contaminações em um dia. A gente não ouve ninguém falar que ele é genocida, como eles fizeram com o Trump. Então fica muito claro que é só narrativa, que eles querem usar tudo politicamente, estão politizando de uma forma tão horrorosa e não estão se importando com as pessoas, não se importam com o sofrimento das pessoas, com as empresas que fecham, com as pessoas que perdem emprego. O ex-presidente Donald Trump anunciou que vai lançar a sua rede social dia 21 de fevereiro. Opa, vou para lá. A informação consta em uma lista divulgada pela Apple Store, batizada de Truth Social.
True. Uai, seu app de vídeos curtos.